Boa tarde, alunos da turma 102. As nossas aulas de hoje, elas são complemento das aulas da semana passada, em que nós tratamos do trovadorismo. Essas aulas anteriores, elas foram disponibilizadas para vocês através de alguns links, alguns vídeos e estudo de algumas páginas do livro didático. Para vocês que tiveram contato com esse material, vocês tiveram a possibilidade de conhecer um pouco do contexto histórico do trovadorismo, em que a Igreja Católica tinha uma grande força nesse momento, as características dessa fase literária e também a divisão das cantigas, porque assim eram chamadas as poesias naquele momento, as cantigas líricas e as cantigas satíricas. Por que elas eram chamadas de cantigas? Porque essas poesias elas eram recitadas acompanhadas de um instrumento musical. Nas nossas aulas de hoje e amanhã, nós vamos tratar do trovadorismo com o nosso tempo atual, com a atualidade, com a contemporaneidade. De que forma hoje nós temos a presença dessas marcas do trovadorismo nas nossas poesias e nos nossos escritos literários. E eu trouxe para vocês uma imagem, que é a imagem intitulada Violeiro, de Almeida Júnior, em que vocês vão precisar responder 3 perguntinhas, mas de forma oral mesmo, não precisa escrever nada no caderno, é só mesmo para que vocês analisem essa imagem e possam extrair dela algumas informações que vão nos associar com essa contemporaneidade e o trovadorismo. Então, nessa imagem, vocês vão, a partir da leitura visual, vocês vão responder o que o homem da imagem faz no centro dela, a quem ele se dirige e se ele está presente num ambiente urbano ou num ambiente rural. E por que isso? Com essa imagem, vocês vão perceber a semelhança com os trovadores, que eram chamadas as pessoas que recitavam as poesias na época do trovadorismo. Então, os trovadores, eles eram cantadores solitários, assim como o violeiro aparece nessa imagem, e demonstravam o amor à amada deles através desse tipo de cantiga. Uma outra coisa que vocês vão fazer um estudo é de um vídeo de 2 artistas populares intitulados Castanha e Caju, hoje Caju e Castanha, mas é uma dupla, que segue essa mesma linha dos trovadores, porque eles recitam uma espécie de poesia que é rimada, fazendo uma peleja, que é o que nós chamamos de uma disputa musical, acompanhados de alguns pandeiros. Então, nós temos a influência do trovadorismo nos repentes, que são também duas pessoas travando uma disputa através de versos rimados cantados, mas com o uso do violão. Nós temos a embolada, que é o caso do Castanha e Caju, ou Caju e Castanha, que também traçam essa competição, mas acompanhados de pandeiros. E nós temos também essa influência da poesia trovadoresca na literatura de cordel, devido à estrutura dos versos, da forma como eles são construídos. A diferença é essa: o repente acompanhado de violão, a embolada acompanhados do pandeiro, e a literatura do cordel é um escrito que tem esse nome devido a ser feito em forma de pequenos livros que são pendurados em cordões, muito popular no Nordeste brasileiro. Uma outra semelhança que nós temos em relação às cantigas trovadorescas, em especial as cantigas satíricas, como o próprio nome diz, cantigas satíricas que satirizam, que ironizam alguma situação, são com esses repentes, essas emboladas, e a literatura de cordel, que geralmente traz um tema popular para satirizar ou criticar uma situação. Eu vou fazer a leitura para vocês de alguns versos de um poema de um cordelista chamado José Martins dos Santos, em que nós podemos perceber uma crítica bem humorada aos costumes da moça namoradeira. Eu vou ler somente a primeira estrofe, vocês vão ter a oportunidade também de assistir o vídeo da embolada de Caju e Castanha e perceber essa semelhança com o trovadorismo, com as cantigas trovadorescas, já que as emboladas elas são poesias cantadas com acompanhamento de um instrumento musical, nesse caso com os pandeiros.
Sim, vamos à leitura então. Aconselho as moças donzelas que vivem na maganagem, que desprezem a malandragem e o namoro das janelas. Vá lavar suas panelas, talher, prato e frigideira. Tenho visto moça solteira com os malandros abraçada. Termina sendo falada a moça namoradeira. Então observem a questão das rimas, a estrutura dos versos, a crítica que é colocada aí, a satirização, a ironia, a situação das moças solteiras que são namoradeiras. Aí aparece a expressão maganagem, que significa diversão, brincadeira. Então, apesar de, além de criticar uma situação dessas moças, ela também, a literatura de cordel aqui, orienta o comportamento de alguém. Uma outra semelhança da literatura de cordel com as cantigas trovadorescas é a forma de divulgação dessa literatura. Os trovadores, eles iam de castelos em castelos, iam de cidades em cidades, difundindo os seus versos. E os cordelistas, eles fazem da mesma forma, vão às feiras para divulgar os seus escritos, vão às praças, eles se utilizam da vida local e cabe a eles, claro, essa reprodução e essa divulgação dos fatos sociais, políticos e econômicos, da mesma forma que acontecia na Idade Média com os trovadores. E eu tenho como desafio para vocês, já que amanhã é o nosso último dia de aula antes das férias, que vocês, diante de todo esse conhecimento que tiveram, a partir dos estudos dos vídeos, da leitura do material no livro didático, a partir dessa conversa muito breve que eu estou tendo com vocês agora, que vocês realizem uma poesia trovadoresca de forma gravada, se for possível com acompanhamento de um instrumento musical, porque só assim pode ser considerada uma cantiga. Se não souberem cantar, peçam a um amigo que acompanhe, até mesmo montando um instrumento musical com coisas simples que vocês têm próximos de vocês. Mas a minha preferência é que vocês não copiem, mas que vocês criem um tipo de poesia que esteja dentro dessa estrutura das cantigas trovadorescas. É um desafio que vocês não vão precisar me entregar amanhã, mas a intenção é que nós, em agosto, já estejamos presencialmente, se Deus quiser, mas se isso não for possível, essa proposta de atividade é que vocês me deem um retorno no retorno das nossas aulas.